Irmãos queridos, irmãs queridas, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Que bom estar aqui nesta segunda-feira na Casa de Guará, nas vibrações que ela irradia onde nós estivermos em nosso planeta, tendo a inspiração e a presença do professor Eurípides Bassanufo, da irmã Amélia Rodrigues, da irmã Joana de Ângeles, todos imbuídos no objetivo mais nobre e elevado de semear as sementes do Evangelho envolvidas de misericórdia para que toquem os corações de todos vocês. E o capítulo de hoje, dentro da programação estabelecida, é lindo. É o capítulo de número 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. A veneranda preparou muitos esclarecimentos que vocês vão se surpreender com a análise que ela faz e os esclarecimentos e as identificações do que ocorre nas famílias. Mas nós vamos começar seguindo a orientação dela. O item número 1. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. São Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. É neste versículo que a veneranda Joana discorre sobre o nosso trabalho nesta manhã. Mas nós queremos ainda mais, aproveitar ainda as colocações que estão registradas no Evangelho, feitas pelo nosso irmão Allan Kardec, para justamente ir clareando, jogando luz, jogando poesia e ensinamento naquilo que nós vamos fazer as nossas reflexões desta manhã. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Mais abaixo do comentário deste item número 1, Allan Kardec faz com que tenhamos uma reflexão a respeito daquilo que muitas vezes nós não temos condições de lembrar nem perceber pela idade em que recebemos esses benefícios. Então ele faz um questionamento. Contou porventura as suas vigílias, olha, as vigílias dos pais, quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam, ou seja, quando nós crianças estávamos doentes, a vigílias, perder a noite, as atividades que eles faziam de dia, que mereciam repouso à noite, não tinham condições de fazer isso, observando a febre, os cuidados, a tosse, e também os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam, obter os recursos para comprar fraldas, alimentos, medicamentos e outras coisas mais para o nosso desenvolvimento. Uma fase de que nós não lembramos, está todas essas informações no nosso inconsciente. Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Esse parágrafo realmente é muito esclarecedor, porque todos nós passamos o período da infância e não temos a ideia do que acontece ou do que aconteceu conosco, mas quando nós somos pais, quando nós somos mães e cuidamos, nós vamos comprovar que tudo isso acontece. Quantas vezes a criança está enferma, doentinha, às vezes chorando, enjoadinha assim, e aí a vigília, o atendimento, a observação, a preocupação, levar para o pediatra, voltar, os medicamentos na hora certa, a alimentação, tudo isso mais as outras coisas que decorrem da assistência, quando está começando a alfabetização, a escola, os livros, outras despesas que surgem
e nunca nos faltou nada. Por isso que Allan Kardec, tudo que nós fizermos, ele ressalta, Allan Kardec ressalta isso aqui nesse parágrafo. Tudo que nós fizermos pelos nossos pais, até mesmo nossos pais pobres, até mesmo as coisas mais supérfluas, uma televisão de 60 polegadas, por exemplo, um carro novo, oferecer de presente algo, uma viagem, algo, tudo isso, mesmo sendo supérfluo, não passa do juro de uma dívida que nós não temos condições de pagar nesta encarnação, uma dívida que ele identifica como sagrada. Mas aí eu já vi muitos, no período em que eu e Carmélia advogamos durante 21 anos na vara de família, observamos muitas reclamações de filhos contra seus pais, porque faltaram, foram, vamos dizer, desligados, não tiveram o devido cuidado, e aí vem aqui um parágrafo que Allan Kardec fala sobre isso. Alguns pais, é certo, descuraram dos seus deveres, quer dizer, não cumpriram com seus deveres, e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é quem compete puni-los, e não a seus filhos. Então vocês estão vendo a beleza desses ensinamentos que estão colocados aqui. Agora nós vamos aproveitar a oportunidade para ouvir e compreender o pensamento desta grandiosa benfeitora, a nossa irmã Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. A constituição de uma família não é resultado de acidente biológico, mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social. Muita gente não tem ideia de que isso, antes de nós reencarnarmos, a programação já está realizada. Eu vou repetir para ficar bem na lembrança. A constituição de uma família não é resultado de acidente biológico, mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social. E aí, mais adiante, ela registra: os pais, por isso mesmo, não são seres fortuitos que aparecem à frente da prole, quer dizer, dos filhos, descomprometidos moral e espiritualmente. Não, são pilotis da instituição doméstica sobre os quais se constroem os grupos da consanguinidade e da afetividade. Mesmo quando, olha a observação para as barrigas de aluguel, olha que interessante, mesmo quando aparentemente emprestam as moléculas físicas para o renascimento dos espíritos, encontram-se sob jurisdição da providência divina, que jamais improvisa ou experimenta surpresas que são inadequadas ao equilíbrio cósmico. Vocês viram? Não é magnífico nós sabermos dessas coisas que muitos da humanidade ainda não tomaram conhecimento e não sabem? Não é privilégio. Todos podem adentrar a doutrina espírita e prescrutar, através dos ensinamentos complementares à codificação desses espíritos iluminados, muito aprendizado que ainda temos a ver. Os filhos, por sua vez, renascem através daqueles pais com os quais têm comprometimentos morais de gravidade para o desenvolvimento espiritual de ambos, genitores e filhos. Viram? É impressionante. Essas coisas me tocaram profundamente. Desse modo, de Joana, a vinculação pelos laços de sangue possui um significado expressivo do ponto de vista ético que não se pode ser desconsiderado. À luz do Espiritismo, bem como da psicologia profunda, as heranças do código genético impõem condicionamentos positivos ou negativos a que o ser reencarnante se submete por necessidade de reeducação interior, de reparação de desmandos,
de conquistas relevantes sob qualquer aspecto consideradas. É muita riqueza de informação. Nesse sentido, Joana continua: a piedade filial é das mais significativas manifestações de amor que o espírito se deve impor, ampliando a área dos sentimentos e acrescentando outros deveres, quais os de gratidão, respeito e ternura impostergáveis. Vocês devem estar aí me ouvindo e pensando: e os filhos adotados? Tem também essa relação de respeito com os pais? Vejam o que a veneranda esclarece. Quando se trata de pessoas não vinculadas através do sangue, mas que se tornaram pais adotivos ou os representam, esse dever dos filhos para com eles ainda é muito maior, considerando-se que o afeto de que se fizeram objeto possui um caráter mais grandioso, porque é destituído da obrigatoriedade que a injunção carnal impõe quando ocorre a edificação da família. Vocês estão vendo? Quantos filhos aí adotados ficam revoltados porque se esquecem, não sabem, querem saber quem foram os pais biológicos, mas na realidade Deus entregou aquele rapaz, aquela moça, para aquele casal assumisse o compromisso de educação dos filhos. Na essência espiritual, são eles os verdadeiros pais e as verdadeiras mães. Agora vocês vejam aqui, esse formoso conceito expresso no amar pai e mãe, não se restringe somente ao afeto, à consideração enquanto se encontrem sob a sua dependência econômica e civil, mas, sobretudo, quando lhes advém a velhice, o cansaço, a enfermidade e as necessidades que devem ser supridas mediante carinho e devotamento. Agora vocês vão observar o seguinte: mas professor Ari, o que será que o Livro dos Espíritos recomenda a esse respeito? Nós estamos aqui com a Joana, mas vocês podem, depois de ouvirem essas ponderações e as nossas explicações, né, esse nosso diálogo, vocês podem consultar o Livro dos Espíritos na questão 681. E vocês vão se surpreender quando Allan Kardec pergunta sobre essa questão da responsabilidade, e os espíritos amigos que o orientaram na codificação responderam que os filhos trabalhar para os pais é uma obrigação, quando os pais são pobres e necessitam desse amparo. Então nós vamos observar aqui, olha, o bem que oferte aos genitores, os filhos, além de dever, também é sementeira para o próprio amanhã. O filho está semeando aquilo que vai receber dos pais amanhã. Há uma história muito interessante no meio sertanejo, que uma vez Zezé de Camargo declamou essa poesia numa das redes de televisão, muito interessante, que o pai mandou curtir um couro de boi muito bonito, mandou curtir, preparar tudo isso, e quando o pai dele estava já velhinho, estava bem cansado, já perto da desencarnação, ele disse: papai, tome aqui esse couro e vá para o alto da montanha, onde tem um casebre lá, e lá o senhor vai aguardar a sua morte. Então, um quadro triste, pegar o pai e tratar daquele jeito. Então, a criancinha de 5 anos ficou olhando e achou estranho, mas era um costume da época, naquela região, naquele país longínquo do nosso. Quando o senhor de idade foi saindo com os passos rastejando devagar, a criança gritou: vovô, um minutinho só. Aí ele foi lá dentro, trouxe uma tesoura e cortou o couro pela metade. E o avô ficou olhando sem dizer nada, a metade daria para ele se proteger do frio. Mas o pai reclamou: meu filho, por que foi que você fez isso? Disse: não, papai, eu vou guardar metade desse couro, porque um dia o senhor vai ficar velho, um dia você vai ficar para morrer,
e quando eu mandar o senhor para lá, para a casa da montanha, eu vou lhe dar essa metade do couro para o senhor. Então é isso, a semeadura provoca uma colheita. A semeadura, como diz Emmanuel, é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas vamos continuar aqui, e agora nós vamos voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós temos aqui um assunto que a irmã Joana vai abordar no seu livro Jesus e o Evangelho. Mas é aqui o item de número 5 do capítulo 14. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E tendo vindo Jesus para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Era na casa de Pedro, na cidade de Cafarnaum. Jesus terminou a faina diária, foram para lá fazer a refeição com seus apóstolos. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Julgavam pelo que Jesus se dizia filho de Deus, ser aquele Salvador prometido, estabelecido e previsto nas Escrituras, achavam que ele tinha perdido o espírito. Então estavam ali na porta procurando. E a solução que eles, sabendo que era a ignorância dos seus parentes, daqueles que estavam formando aquele grupo, para vir prendê-lo, apreendê-lo, ninguém sabe o que queria fazer. Jesus então disse assim: entretanto, tendo vindo, até aí ele ficou calado, mas entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, aí se juntaram ao grupo que já estava lá, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram, já dentro de casa: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam, mestre. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos capítulo 3. Vejam que Jesus deu o sentido de universalidade da família. Já naquele momento tornou-se necessário ele dar essa explicação que hoje nós entendemos. O irmão nosso pode nascer na China, pode nascer na África, pode nascer na América, pode nascer no Polo Norte ou Nosso Sul. O pai é o mesmo, a nossa família deve ter o sentido de universal. E olhe que o mundo hoje ainda está pegado nas clãs, no grupo social, nas etnias, e ficam com aquela previsão. Não, olha, amar como Jesus identificou com os judeus naquela época, amar o próximo e odiar os inimigos. Ele pediu que amasse os seus inimigos, que perdoasse os seus inimigos. Ele avançou no seu tempo com a coragem que o momento exigia. Ele não titubeou ante as agressões que ele iria receber no futuro, a perspectiva de perseguições, mas ele foi fiel ao compromisso que ele recebeu do Pai de misericórdia. Há uma história muito linda em um dos livros psicografados por Chico Xavier, da autoria de Humberto de Campos. Porque naquele momento que ela estava na porta junto dos irmãos, pensando que Jesus tinha perdido o espírito, o juízo, ela não conhecia ainda quem era realmente o seu filho, o mestre Galileu. Conta essa história, é apenas um capítulo lindo. Conta essa história que Jesus já estava confinado nas masmorras, lá quando ele foi subjugado, preso, aguardando o julgamento que Pilatos iria realizar. Um daqueles centuriões que ele ajudou precisamente a curar o filho, e ele curou à distância. Não foi aquele que pediu para curar o servo, foi um outro centurião que pediu para Jesus curar o filho, e quando voltou para casa o filho estava curado. Conta essa história que o centurião foi lá na masmorra conversar com Jesus,
oferecer a sua farda de centurião, que daria um salvo-conduto diante de todas as tropas, ele ia embora, ele ia fugir. E ele ficaria no lugar, submisso às penalidades que o exército romano, o império, iria dar sobre ele. Mas a gratidão com Jesus era muito grande. E ele se dispôs a oferecer isso, ele fez essa proposta e, naturalmente, Jesus recusou. E conta esse capítulo que ele insistiu: mestre, então diga o que é que eu posso fazer por ti. E Jesus disse: traga minha mãe aqui. E o centurião levou Nossa Senhora lá na calada da noite e Jesus conversou com ela. A partir daquele momento em que ela foi esclarecida da sua missão, dos seus objetivos, a sua origem e aquilo que ele estava fazendo na terra, ela emocionada chorou. E a partir dali, ela se tornou uma outra pessoa. Foi ela quem estava aos pés de Jesus nos instantes finais da cruz, olhando para ele com lágrimas, mas não de desespero, sabendo que apenas ela foi o receptáculo como co-criadora de Deus para hospedar aquele corpo que revestiria o grandioso espírito do mestre Nazareno. Ela estava ali, aos pés de Jesus, com as outras mulheres e mais João Evangelista. É uma passagem linda. Foi neste momento, ela não sabia ainda da missão de Jesus, e por isso ela se uniu aos demais irmãos e amigos, os primos, pensando que Jesus tinha sido desequilibrado pelo Espírito. Por isso, nós vamos observar aqui o roteiro de Joana, quando ela fala a esse respeito, quando ela explica aqui, dizendo justamente quanto à questão da família. Ela analisa aqui e favorece. Olha, quando Jesus, em pleno ministério, sabendo que sua mãe e seus irmãos o procuravam com ansiedade, de forma surpreendente, interrogou ao grupo aturdido que o queria submeter à sua sombra coletiva, quer dizer, as suas ações negativas do passado enclausuradas no inconsciente, que Carlos Gustavo Jung classificou tudo como sombra. E Joana fala da sombra coletiva, quer dizer, de todo o grupo que estava ali à procura dele. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E após olhar em derredor, a todos elegeu como sendo sua família, pois que completou: todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O seu amor familiar ampliava-se a toda a humanidade, para a qual viera, rompendo os grilhões do grupo restrito, para ensinar que na condição de serem todos os indivíduos filhos de Deus, são uma só e única família. Meus queridos irmãos, essa lição é linda, essa lição é maravilhosa. E para concluir as nossas reflexões desta manhã, para que vocês tenham uma convicção arraigada de que essas informações que vocês ouviram, como do Evangelho, que me tocou profundamente o coração quando na primeira vez eu ouvi, que tudo que nós fizermos pelos nossos pais, tudo que nós fizermos, pais pobres, até mesmo as coisas mais supérfluas, representa o juro de uma dívida impagável, representa o juro de uma dívida sagrada. E agora, com essa história de Mao Bata-an que se passa na China, vocês vão se convencer do atributo que os pais recebem e devem receber dos filhos. A história se passa no Tibete, longe, portanto, de onde estamos aqui no Brasil. Teatá era um jovem formoso, bonito, mais ou menos 22 anos, que estava preparando-se para se casar. A noiva dele, maravilhosamente bela, uma mãe futura que seria muito dedicada, como comprovou ser, uma dona de casa maravilhosa, então ele tinha tudo para ser feliz.
Quando ele estava na beira do lago, pescando, ali entretido, alegre, cantando, ele sentiu um arrepio, um frio nas costas, assim, diferente, que ele olha de relance, ele identifica Semônia, a deusa da morte, com aquele capuz enorme, aquela foice reluzante no final da tarde, com os raios do sol. E aí ele pergunta assustado: que queres? Que viestes buscar aqui? Ela disse: eu vim fazer de você o homem mais infeliz da região, porque eu vim levar a sua noiva para o país da morte. Ele ajoelhou-se: Semônia, não faça isso, por misericórdia, é a mulher que eu amo, a mulher que vai ser mãe dos meus filhos, eu vou construir a minha vida, vou ser feliz com ela, você vai destruir os meus sonhos, não faça isso. Aí ele faz a seguinte pergunta: o que é que você propõe para atenuar isso? Ele disse: é simples, você tem agora 22 anos e a sua noiva tem 18. Eu proponho que vocês dois juntos vivam 50 anos. No final de 50 anos, eu levo vocês dois. Aí ele recusou. Não, assim não dá certo. Não, assim eu não quero não. Assim eu não quero não. Ela diz: bom, eu vou modificar o processo. Então você dá metade da sua vida para a sua noiva. Você tem agora para viver mais 50 anos. Você dá 25 anos para ela. Daqui a 25 anos você morre e ela também. Apenas você encurta 25 anos de vida, mas dá essa sobrevivência para ela. Ele então para e diz assim: você me permite eu lhe dar a resposta meia-noite? Era de tardezinha, o sol já se pondo. Ela: não, tanto faz. Eu vou levar um dos dois mesmo, eu posso esperar. E aí ela sentou-se à beira do lago para olhar o céu, e ele correu para consultar 3 amigos. No primeiro amigo que ele contou a história, o amigo disse para ele: Boteatá, não seja ridículo. Há tantas mulheres aqui no Tibete, tão lindas, dedicadas, e uma mãe de família espetacular. Não dê metade de sua vida de jeito nenhum. Recuse de maneira nenhuma. Deixe que a morte a leve. Aí foi, no segundo, o amigo já mais idoso, mais reflexivo, disse: Boteatá, se você realmente ama e ela vai fazer a sua felicidade, dê a metade da sua vida. Dê. É melhor você ser feliz com ela mais 25 anos e vocês juntos morrerem e irem para o país da morte juntos, do que viver você o resto da vida infeliz e na saudade. Ele saiu e ficou na dúvida. O primeiro disse: não dê. Esse segundo disse: dê. Ele foi ao terceiro. O terceiro, mais habilidoso, disse para ele: Teatá, depois de ouvir toda a história, não, faça uma proposta. Não dê os 25 anos, empreste os 25 anos à sua esposa. Porque se ela não for boa esposa, ela morre. Se ela não souber cozinhar, ela morre. Se ela não souber tomar conta dos animais dentro da casa, ela morre. Se não for boa mãe, ela morre. Se trair você, ela morre. E os tempos que faltam voltarão para você. Então, proponha emprestar nessas condições. Ele aí aceitou, viu que a coisa era ponderadamente boa e foi. E lá, no meio do lago, antes da meia-noite, Semônia já estava de pé aguardando o resultado. E ele explicou toda a situação. Semônia então disse para ele: pronto, está feito, eu aceito a proposta com toda tranquilidade. Está feito. É assim, metade emprestado, qualquer coisa que falta dela, eu levo-a e aí você fica com o resto dos dias. Tá certo? Tá. Eles se casaram, então 1 ano de grande felicidade quando o filhinho nasceu. Ele estava feliz da vida, mais alegre, se tornou um comerciante próspero, com a ajuda do amor, com a companheira amorosa, carinhosa, ele sendo amado, o filhinho lindo, maravilhoso. Ele teve de ir a uma cidade maior, comprar muitos tecidos e coisas para botar no armazém que ele já vendia. E aí essa viagem levava mais ou menos, através das montanhas, 30, 60 dias. E ele foi. 60 dias depois ele volta,
com o burrinho, encontra os 3 amigos na entrada do vilarejo, junto ao lago, todos 3 com a cara triste, a fisionomia abatida. E ele olha e disse: o que foi que aconteceu? Algo com a minha família? Eles balançaram a cabeça. Sim, foi, Teatá. Aconteceu uma desgraça com a sua família. Ele disse assim: o que foi? Semônia veio à sua casa e levou um dos seus entes queridos para o país da morte. Aí ele perguntou: foi minha mulher ou meu filho? Aí foi a sua esposa amada. E ele, naturalmente, como homem medíocre, machista, que às vezes na intimidade da minoria do mundo é, e disse: ela me traiu? De maneira nenhuma, foi fiel em todos os tempos, deixou de ser uma mãe dedicada? Não, mãe dedicada, dona de casa maravilhosa, tomou conta de todos os seus bens, tomou conta do armazém. Mas por que aconteceu a morte dela? Nós não sabemos. Ele disse: já sei, Semônia me desrespeitou e me traiu. E aí surtou, começou a gritar: Semônia miserável, me traiu. Os 3 amigos, foram embora, preocupados com aquilo, e realmente eles tiveram razão, que quando ele estava naquele desabafo, xingando, desesperado, no chão, ele sentiu aquele calafrio de novo. E aí quando ele olhou, era Semônia. Aproximou-se e disse para ele: não admito as suas acusações, porque você não sabe as razões do meu proceder. E por que foi que você levou minha esposa? Você disse que não levaria, a não ser que ela fizesse qualquer coisa em desacordo com a ética, a moral, o desrespeito à minha pessoa. E não foi isso que aconteceu. Eu disse: não, mas quando você estava fora, eu recebi de Shiva, a nossa deusa maior, a ordem para levar o seu filho para o país da morte. Ele estava muito doente, debilitado, e eu fui à sua casa. E quando bati na porta, que ela abriu a porta e me viu, disse: Semônia, o que você está fazendo aqui? Eu disse: eu vim levar seu filho para o país da morte. Ela disse: de maneira nenhuma, eu não deixo que você leve, me peça qualquer coisa. Me peça qualquer coisa que eu lhe dou e eu faço, mas não leve meu filho. E eu aproveitei e disse para ela: eu quero a sua vida. E ela disse prontamente, e se entregou. Teatá parou. Ficou encucado e disse: mas por que isso, Semônia? É uma coisa que você e todos os homens precisam compreender: o amor que uma mãe tem. É capaz de dar a própria vida, como ela deu, sem consultar amigo nenhum. Para você emprestar metade da sua vida, você consultou 3 pessoas, ela não consultou ninguém, consultou ao coração e se ofereceu em holocausto para que a criancinha ficasse viva. É isso que você precisa aprender, Teatá. E deu as costas. Teatá volta choroso para o lar, encontra aquela criança linda que ali estava, tomou-a nos braços e fez um compromisso com a sua própria consciência. Daquele dia em diante, ele seria pai e mãe daquela criança, com todos os cuidados paternos e maternos, o que aconteceu até o fim dos seus dias, quando aquele jovem pequenininho que ali veio para os seus braços, se tornou um grande comerciante, dando continuidade todas as honras e todos os procedimentos que ele havia construído na sua vida. Por isso, meus queridos irmãos, é que nós vamos verificar que os nossos compromissos como os filhos são compromissos eternos, porque vêm de outras existências. A nossa reencarnação foi programada no plano espiritual, como nós ouvimos de Joana. O casamento em que nós realizamos, a nossa união matrimonial, foi decidida no plano espiritual, toda a programação. Por isso, meus queridos irmãos, que nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade maravilhosa desses conhecimentos que nós tivemos nesta hora e elevar o pensamento a Jesus para poder dizer-lhe de nossa gratidão, para poder dizer-lhe do nosso reconhecimento, do nosso amor, de tudo aquilo que nós sentimos em favor da humanidade, em favor da família, em favor dos lares. Elevemos o nosso pensamento a Jesus. Liguemo-nos com Ele pelos fios suaves de nossos corações para dizer a Ele: amado e querido Mestre de Nazaré, compreendendo por esta lição de hoje
a extensão do teu amor para a humanidade. Nós te agradecemos de todo o coração, Senhor, porque nós sabemos que o teu coração não encontrou pela terra uma avenida de flores para percorrer, mas o teu ser transformou-se num sol para as nossas almas, luarizando de esperança todos os nossos corações, e envolvidos pela esperança, pelo esse amor de misericórdia que o teu coração despeja em ondas de luz sobre a humanidade. Nós queremos depositar aos teus pés nesse instante os nossos agradecimentos por estar perto de ti, os nossos agradecimentos por termos perto do teu coração tantos espíritos amigos que nos ajudam e nos sustentam, para que possamos sempre continuar seguindo as tuas pegadas, realizando tudo o que pudermos fazer em benefício da humanidade. Seja conosco, querido amigo Jesus, hoje, amanhã e para sempre.